Olá, meus alunos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo da lógica e vamos verificar como é que nós podemos aplicar aqueles conceitos da álgebra proposicional em relação a um tema chamado argumentos válidos, que é basicamente a nossa capacidade de demonstrar um argumento lógico, quer dizer, de chegar a uma conclusão lógica em cima de algumas premissas que são proposições que nós temos. Então vamos ver como é que isso se aplica. Então, uma primeira definição do que é argumento. O argumento é uma coleção de proposições. Então, as variáveis A1, A2, A3, A4, AN, você pode acompanhar com o meu ponteiro do mouse, são proposições lógicas, né? E o que eu quero é concluir algo a partir das informações ou das informações lógicas que existem nessas proposições. Então, basicamente, um argumento é uma sequência de proposições, que pode ser uma única variável lógica ou uma proposição composta, e que, a partir dessas informações, eu concluo algo. Essa sequência de argumentos, de proposições e uma conclusão, será chamada argumento válido quando eu puder concluir, ou melhor, quando a conclusão do argumento ela é resultado da dedução lógica das proposições anteriores, no caso, também chamado de premissas. Então, basicamente, o que nós queremos mostrar é, se eu tenho uma sequência de proposições, e aí anteriormente a gente viu, como vou voltar no slide, separados por vírgula, né? Como todas as proposições têm que ser verdadeiras, porque as premissas têm que ser verdadeiras, a gente parte dessa informação de que a premissa é verdadeira, sabendo que a premissa é verdadeira, o que nós podemos concluir? Então observe que essa vírgula ela pode ser transformada, né, de fato numa conjunção, porque as premissas precisam ser verdadeiras. Então A1 precisa ser verdadeiro, A2 precisa ser verdadeiro e assim por diante. Então, sabendo que as premissas são verdadeiras, o que eu posso concluir de verdade também? Por isso que mostrar que um argumento é válido é mostrar que essa expressão de implicação é uma tautologia. Vamos ver isso. Como é que a gente poderia, então, mostrar que uma implicação é uma implicação tautológica? Nós já vimos isso nos exercícios anteriores, mas formalizando isso agora, né? Eu vou construir uma tabela verdade, né, expressando a conjunção das premissas, uma outra tabela verdade com a conclusão, e eu vou procurar identificar se nas mesmas linhas, ou seja, com os mesmos valores de entrada nas duas tabelas, eu não encontro uma situação onde a primeira tabela é verdade e a segunda é falsa. Em outras palavras, eu não posso ter uma implicação falsa. Eu não posso ter uma verdade implicando uma falsidade, como a gente já viu nas expressões na tabela verdade do operador de implicação, do operador condicional. Então, se isso acontece, então há uma falha, porque o resultado dessa composição será falso. Então o argumento não é válido. Se o resultado se não surgir nenhum V e F nessa ordem, ou seja, nenhum V implicando em F, V sendo o resultado da conjunção e F sendo o resultado do argumento conclusivo, então qualquer outra combinação, por exemplo, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, é de fato um resultado verdadeiro numa implicação.
então o argumento será válido. Nós vamos fazer um exemplo para que isso fique claro. Existe um argumento, depois a gente vai entender isso melhor, esses argumentos clássicos, mas agora nesse momento não é o mais importante o nome, mas existe um argumento chamado modus ponens, que é modo de afirmação. Então suponha que eu tenho essas duas premissas, né? Essas duas proposições, P implicando em Q e uma outra proposição P, né? E aqui então, sabendo que P implicando Q é verdade e que P é verdade, o que nós podemos concluir? O argumento nos diz que nós podemos concluir que, se a gente pudesse colocar em uma semântica da nossa linguagem, a gente poderia dar um exemplo. Suponha que P implicando em Q P seja sábado e Q seja pedalar, andar de bicicleta. Então, P implicando em Q, se hoje é sábado, se é sábado, então vou andar de bicicleta. Mas eu sei que o P é verdadeiro, então eu sei que hoje é sábado. Qual que é a conclusão? Vou pedalar, vou andar de bicicleta. Observe que isso é fácil de perceber, porque se isso é verdade, e as premissas têm que ser verdadeiras, se P implicando em é verdade, e eu sei que o P é verdade, se o P é verdade é como se fosse verdade implicando em Q. Ora, se o Q for falso, essa premissa passa a ser falso, porque eu teria V implicando em F. Mas, como o P é verdade, para que isso seja verdade, então o Q tem que ser verdade. Então, o que eu posso concluir sabendo que P implica em Q é verdade e que P é verdade? Repara, o Q não surge como uma expressão a ser analisada. Ele é uma conclusão natural das premissas. Uma vez que isso é verdade, o Q tem que ser verdade. Se o Q não for verdade, essa premissa é falsa. Então isso não é interessante. Mas, de novo, como é que a gente mostra que esse argumento é válido? Voltando ao slide anterior. O que nós mostramos? Que a gente constrói uma tabela verdade. Então, provar que P implicando em Q, vírgula P, dá Q, a conclusão é Q, é mostrar que esse argumento é uma tautologia. Ou seja, a conjunção das premissas implica na conclusão. Observem pela tabela verdade que isto ocorre, porque aqui nós temos nessa coluna o resultado de P implicando em Q. E aqui P implicando em Q e o próprio P. Então veja bem, verdade implicando em verdade dá verdade. Verdade e P que é verdade, dá verdade. Verdade implicando em falso é falso, mas o P é verdade. Então falso e verdade é falso. Falso implicando em verdade é verdade, mas o P é falso, então verdade e falso dá falso. Falso implicando em falso é verdade, e verdade e o P que é falso dá falso. Ora, usando esse resultado e fazendo a implicação em Q, eu tenho que verdade implicando em verdade é verdade. Falso implicando em falso é verdade. Falso implicando em verdade é verdade. Falso implicando em falso é verdade também. Então, essa expressão é uma tautologia provado por toda a combinação que nós fizemos na tabela verdade, porque essa expressão ela é uma tautologia, né? Ela é uma expressão verdadeira, sempre verdadeira, portanto o argumento é válido. Obviamente, para nós não foi tão difícil provar que o argumento era válido usando tabelas verdades, porque eram duas variáveis. Então eu tinha só 4 linhas. Mas quando eu tenho muitas variáveis, a solução por tabela verdade é bastante trabalhosa. Vamos verificar um exemplo um pouco mais complexo. Suponha que eu quero provar que esse argumento é válido. Então, seguindo a prova combinatória, que é a prova geral, eu tenho que montar uma tabela verdade, né, que seja a conjunção de P implicando em Q e R implicando em S e P ou R, e verificar que isso implica em Q ou S.
Então eu vou ter que montar essa tabela verdade. Ou seja, voltando, esse argumento será válido se essa expressão for uma tautologia, ou seja, se independente das entradas, os valores das variáveis individuais P, Q, R e S, o resultado sempre será verdade. Se isso acontecer, esse argumento é válido. Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo. Observe que aqui eu já tenho uma tabela com 16 linhas, 16 combinações, porque são 4 variáveis, P, Q, R e S. Então eu tenho que mostrar P implicando em Q, P é verdade, Q é verdade, dá verdade. R implicando em S, o R é verdade, o S é verdade, R implicando em S, verdade implicando em verdade, também é verdade. P ou R, P é verdade, o R é verdade, verdade ou verdade, é verdade. Então aqui eu tenho verdade, 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 e eu tenho que implicar isso, a conjunção de verdade e verdade. É verdade implicando em Q ou S, que também é verdade. Então a gente vê que verdade, 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 a conjunção disso implicando em verdade, dá verdade. Para que a gente não faça aqui nesse exemplo linha a linha, eu até sugiro que vocês parem a apresentação, esse vídeo, e tentem resolver essa tabela inteira como exercício. Tudo bem? Vocês dão uma parada na apresentação e tentem resolver antes de continuar o vídeo. Muito bem. Para que a gente ande um pouco mais rápido, eu vou fazer por colunas. Então, resolvendo a primeira coluna, nós temos que é o P implicando em Q. Observe que eu vou ter falso somente quando o P é verdadeiro, o Q é falso, o que acontece nesse trecho. As outras opções é sempre verdadeiro. Aqui eu tenho R implicando em S. Observe que R implicando em S será falso somente quando o R for verdade e o S for falso. Que acontece na segunda linha, acontece nesta linha e nesta linha. Também em 4 posições. Você observe que nas demais eu tenho verdadeiro. E apenas 4 linhas sendo falso. Agora eu tenho P ou R. Portanto, será verdade quando o P for verdade ou o R ser verdade. Então, eu tenho na primeira linha, eu tenho na segunda linha, na verdade, nas 16 primeiras linhas, nas 8 primeiras linhas, vai ser verdade porque o P é verdade, independente do valor de R. As 8 linhas seguintes, o P é falso. Aí vai depender do valor de R. Então, nós temos as 8 primeiras linhas verdade, depois mais 2 linhas verdades, porque eu tenho falso e verdade do R. Depois tem falso, 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 verdade, falso, verdade, falso, 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 falso. Muito bem. E aí eu tenho o resultado de Q ou S, para depois fazer a análise da primeira coluna, conjunção com a segunda, conjunção com a terceira, implicando no resultado que é Q ou S. Então aqui eu tenho o resultado dessa coluna. E aí nós vamos observe que nas 3 primeiras linhas, quando as 3 primeiras linhas são verdadeiro, a conclusão é verdadeira. Depois, em alguns momentos eu tenho que alguma das primeiras colunas, dá falso. E aí verdade e falso vai ser falso, e falso implicando em qualquer valor vai ser verdade. Então eu vou destacar aqui as linhas que são falsas, só para facilitar a visualização. Bom, o resultado vocês podem ver, vocês devem ter feito o exercício. Vamos observar aqui, o argumento é válido, vai ser sempre tautologia. Mas observe que para facilitar a nossa visualização, eu vou marcar de vermelho as linhas onde as premissas têm valor verdade. Observe que provar que o argumento é válido é mostrar toda essa tabela. Mas acontece que, quando a premissa for falsa, o resultado será verdade. Então eu não preciso me preocupar com as premissas falsas. Eu só tenho que me preocupar quando o valor da premissa for verdadeiro, quando
todas as premissas são verdades. Porque se uma das premissas for falso, o resultado já será verdade, porque falso implicando qualquer coisa é falso. Então a gente pode reduzir essa tabela somente aos valores, à situação onde todas as premissas são verdadeiras, para justamente olhar se a conclusão é verdadeira ou falso. Se a conclusão for falso, o argumento não será válido. Então aqui, nesse caso nosso, aqui são as únicas linhas. Então das 16 linhas, existe somente 4 linhas onde as 3 premissas são verdadeiras simultaneamente, e nas 4 situações a conclusão também é verdade. Nas outras demais linhas, a gente já viu que uma ou mais premissas são falsas, e aí não depende do valor da conclusão. Então, verdade é verdade, implicando em verdade, na verdade, assim a gente tem outros casos. Observe uma coisa importante. Quando nós falamos da premissa ser verdadeira, isso não quer dizer que a variável em si tem que ser verdadeira, a não ser que seja uma variável isolada, como nós vimos no argumento modus ponens, que era P implicando em Q e o P como premissa isolada. Então ali, obviamente, o P tinha que ser verdade porque ele estava isolado, era uma proposição simples. Mas qualquer proposição composta não me implica que as variáveis têm que ser sempre verdade. Observe que essas linhas mostram isso. Por exemplo, na primeira linha, todas as variáveis são verdadeiras. Na segunda linha, nós temos que o P e o Q são verdade, o R é falso e o S é verdade. E isso valida, porque verdade implicando em verdade é verdade, falso implicando em verdade também é verdade, verdade ou falso é verdade, e verdade ou verdade também é verdade. E assim a gente pode analisar todas as outras. Então veja bem, essas combinações demonstram que as variáveis podem ter valor falso. O que não pode, ou que não nos interessa, é quando a premissa é falsa. Porque quando a premissa é falsa, o resultado já será verdade, não invalida a tautologia. Então, num argumento válido, nós estamos interessados nas situações onde as premissas são verdadeiras. Isso facilita um pouco. Nós já podemos fazer uma espécie de poda, de corte na tabela verdade. Não há necessidade de analisar toda a tabela verdade. Então, isso facilita, porque há uma forma de deduzir esse resultado, e aqui o RI aqui é relações de inferência ou regras de inferência. Então, validade mediante essas regras, que é basicamente o seguinte: é uma forma indireta de estar fazendo essas podas, sem precisar montar toda a tabela verdade. Então vamos voltar na situação dos modus ponens para entender isso bem claramente. Para vocês entenderem como é que isso se processa. Veja que nós já sabemos, já vimos agora há pouco, que P implicando em Q sendo verdade e o P ser verdade, o Q será verdade. Então, mas vamos supor que eu não soubesse qual era o resultado. E gostaria de saber se há o que eu posso concluir de P implicando em Q e P. Então observe que aqui eu tenho a coluna P implicando em Q, e para facilitar eu repeti a coluna P logo na frente, né? Então, obviamente, eu posso excluir as linhas que têm premissas falsas, porque as linhas que têm premissas falsas não invalidam a tautologia. Então eu posso retirar essa linha, porque essa é a única linha que faz P implicando em Q falso, né? E eu posso eliminar essas outras duas, porque essas duas linhas fazem o P ser falso. Então, na verdade, eu só precisaria analisar essa primeira linha, né? Então, que são as situações que validam, ou no caso, é a única situação, ou seja, o P ser verdade e o Q ser verdade, que validam essa expressão. Então, sabendo que P implica em Q e que o P é verdade e que o P é verdade, o que eu posso concluir que também é verdade? Sempre a nossa conclusão tem sempre em forma de afirmação. Então, o que eu posso concluir que é verdade? Que o que é verdade. Isso fica claro na tabela verdade. Então, isso que é a dedução, que está, de certa forma,
respaldado na demonstração pela tabela verdade. Só que a regra de inferência é uma simplificação, né? Já que a gente vai trabalhar considerando simplesmente as situações onde as premissas são verdadeiras. E isso a gente não precisa preocupar quando as premissas são falsas. Primeiro que do ponto de vista de uma prova formal, nós queremos assim partir de algo que nós temos como verdade, o que nós podemos concluir. Mas do ponto de vista da lógica, a parte falsa não invalida, porque um argumento falso pode implicar qualquer coisa e isso é verdade. Então é disso que se trata. É uma simplificação para que a gente não precise montar tabelas verdades. Nós vimos um argumento agora há pouco que tinha 4 variáveis e 16 linhas. Se tiver 5 variáveis, serão 32 e vai ficando impraticável fazer isso de forma manual. Então, eu vou apresentar para vocês algumas regras de inferência, porque ao conhecer essas regras, eu posso utilizá-las numa demonstração, ao invés de montar toda uma tabela verdade. Então, eu vou voltar aqui só para observar. Nós temos uma regra que se chama modus ponens, que é a regra de P implicando em Q e P. Quer dizer, quando eu tenho que P, se P, então Q, e sei que o P é verdade, a única coisa, eu posso concluir que o Q é verdade. Por quê? Nós já discutimos isso. Se isso é verdade, então quer dizer, e o P sendo verdade, para que isso seja verdade, o Q tem que ser verdade. Porque se o Q for falso, eu tenho verdade implicando em falso, e isso não é uma premissa válida. Nos interessa, então, as premissas verdadeiras. Então, sabendo que isso é verdade e que isso é verdade, o que eu posso concluir que também é verdadeiro? É que o que é verdade. Agora vamos pensar. Sabendo de novo que eu tenho uma implicação, P implicando em Q é verdade. Só que agora eu sei que o Q é falso. Observe que todas as premissas expressam algo verdadeiro. Mas como eu estou pondo não Q, então não Q é verdadeiro. Isso quer dizer que o Q é falso. Bom, se o P implicando em Q é verdade e o Q é falso, o que eu posso concluir? Então vamos lembrar. P implicando em Q é essa tabela. Verdade implicando em verdade é verdade. Verdade implicando em falso é falso. Falso implicando em verdade é verdade. Falso implicando em falso é verdade. Ora, se o Q é falso, né, e P implicando em Q é verdade, então eu não posso ter essa linha. Porque se o Q é falso, se o P fosse verdade, eu teria falsidade. Então, uma vez que o Q é falso, a única possibilidade para validar isso aqui é o P também ser falso. A gente então exclui essa análise e vai enxergar a conclusão que a única possibilidade, já que o Q é falso e eu não posso utilizar essa linha, é que o P não seja verdade. Logo, eu concluo que o P é falso. Em outras palavras, eu concluo que não P é verdade. E isso é chamado de modus tollens, modo da negação. Bom, agora a gente vai ver algumas outras expressões. Eu não vou estender em tabelas verdades, mas todos são argumentos válidos, que a gente tem que trabalhar. Naturalmente, a gente vai memorizar esses termos, trabalhando com esses argumentos, para que a gente possa, quando estiver desenvolvendo, saber por que eu simplifiquei uma expressão ou por que eu deduzi algo a partir de argumentos que nós já sabemos que é verdade. Então fica como sugestão de exercício, e é um bom exercício de treinamento, vocês identificarem que esses argumentos que vêm em seguida são válidos. Vocês podem montar as tabelas verdades, que vocês vão perceber que todas essas implicações são implicações tautológicas, ou seja, verdadeiras. Então, se eu tenho P implicando em Q, então eu sei que P implicando em Q é verdade. Mas sei que o Q implica em R também é verdade. Então, olha só, o Q aqui é a consequência e aquele é a causa de uma outra expressão.
Então, P implicando em Q e Q implicando em R, então eu posso concluir que P implica em R. Então, toda vez que eu tiver P implicando em Q e também tiver Q implicando em R, eu posso concluir que P implica em R. E isso é chamado de silogismo hipotético. Um outro silogismo que existe é o silogismo disjuntivo. Observe que isso é bem fácil de visualizar. Suponha que eu tenho P ou Q. P ou Q é verdade. Mas sei que o P é falso, porque existe uma outra premissa que é não P. Se não P é verdade, então P é falso. Ora, o que eu posso concluir sabendo que o P é falso, mas P ou Q é verdade? O que eu posso concluir de verdade, né, de verdadeiro, quando eu tenho P ou Q, mas sei que o P é falso? Para que isso seja verdade, o Q tem que ser verdade. Porque se o Q for falso, como o P é falso, eu vou ter falso ou falso, e isso invalida a minha premissa. Então eu tenho que ter premissas verdadeiras. Sabendo que essas premissas são verdadeiras, a única conclusão que eu chego é o Q. Observe que o Q não surge do nada. Ele surge de uma dedução lógica. Sabendo que isso é verdade e isso é verdade, a única combinação possível é que o Q seja verdade. Existe um dilema construtivo. Repare, suponha que eu tenho P implicando em Q. É um condicional. E um outro condicional envolvendo de variáveis distintas. R implicando em S. Né? Repara que no silogismo hipotético eu tinha o P implicando em Q e Q implicando em alguma outra coisa. Mas agora eu tenho P implicando em Q e uma outra implicação, R implicando em S. Mas eu sei que P ou R é verdade. Ou seja, esse ou esse é verdade. Ou eventualmente os dois. O que eu posso concluir? Vamos fazer um raciocínio rápido aqui para vocês entenderem. Suponha que isso aqui não fosse um ou e fosse um e. Eu tivesse, por exemplo, P e R. Se eu tivesse P e R, quer dizer, tanto P como R são verdadeiros, quer dizer que P aqui é verdade e aqui é verdade. Eu teria dois modos póneis. Porque para isso ser verdade com P ser verdade, sendo verdade, o Q tem que ser verdade. Para isso ser verdade com o R sendo verdade, o S tem que ser verdade. Mas acontece que eu não tenho um E, eu tenho um OU. Então, um dos dois é verdade. Se um dos dois é verdade, uma das conclusões será verdade. Ou, eventualmente, as duas, em caso das duas variáveis serem verdadeiras. Mas eu não sei qual é. Mas como uma das duas é verdadeira, uma das duas variáveis será verdade, Q ou S. É o que está na conclusão. Então, se vocês montarem a tabela verdade, perceberão isso. Perceberão que esse argumento é válido, porque se trata de uma implicação tautológica. Eu tenho um dilema destrutivo. Ora, do mesmo jeito que a gente tem modos pónemes, que é o modo da afirmação, eu tenho modos tollens, que é o modo da negação. O dilema destrutivo é um raciocínio semelhante ao dilema construtivo, mas agora usando a ideia de modos tollens. Olha, eu sei que P implica em Q, R implica em S. Se eu tivesse o E aqui, é como se eu soubesse que o Q é falso e o S é falso. Se os dois são falsos, eu tenho dois modos tollens. Para isso aqui ser verdade, o P tem que ser falso e o R tem que ser falso. Mas eu não sei qual dos dois, é um dos dois, ou os dois. Portanto, eu tenho não P ou não R. Ou seja, essas conclusões, se P implica em Q, R implica em S, mas não aconteceu o Q ou não aconteceu S, é porque não teve a causa, a precedência do condicional. Quando eu tiver uma conjunção, eu posso fazer uma simplificação nas minhas deduções. Isso é óbvio. Como se eu tiver um P implicando em Q, eu posso, quer dizer que para isso ser verdade, as duas partes da conjunção são verdadeiras. E aí eu posso simplificar e trabalhar simplesmente com uma das variáveis. Eu coloquei P e Q deduz P da mesma forma que P e Q deduz Q. Ou seja, se isso é verdade, eu posso deduzir que o P é verdade. Se isso é verdade, eu posso deduzir que o Q é verdade. Uma outra regra é a regra da absorção. Repara que se eu tenho P implicando em Q, eu posso deduzir que P implica em P e Q. E isso é fácil, porque olha só, quais são as condições que tornam isso aqui verdadeiro? Verdade implicando em verdade.
Então, o P é verdade, verdade, verdade da verdade, eu fico com verdade implicando em verdade. As outras condições são falso implicando em alguma coisa. Bom, se o P é falso, não importa o valor de Q, eu vou ter falso, e aqui nessa conjunção, o P sendo falso, falso, qualquer coisa dá falso, eu tenho falso implicando em falso, que também é verdade. Agora, vejamos o caso do verdade implicando em falso. Verdade implicando em falso, eu não tenho, porque isso aqui não seria uma premissa válida. Então, não nos interessa, né? Eu continuaria tendo verdade implicando em falso do lado de cá, do lado direito da conclusão. Então, não nos interessa, só nos interessa quando a premissa é verdadeira. Outra forma de simplificação, então eu tenho simplificação simples, e aqui eu tenho simplificação disjuntiva, que é P ou Q, eu tenho esse argumento, e em outra situação eu tenho o argumento P ou não Q. Ora, se as premissas são verdadeiras, o que eu posso deduzir sabendo que P ou Q é verdade e P ou não Q é verdade? Mesmo sem saber o valor do Q, a única forma dessas duas expressões serem simultaneamente verdadeiras é o P ser verdadeiro. Porque, por exemplo, se o Q for verdade, tudo bem, eu tenho P ou verdade. Só que aqui eu vou ter P ou falso. Se o P fosse falso, isso aqui seria falso. Se o Q for falso, eu tenho P ou falso, então o resultado do P é dominante, e P ou verdadeiro. Mas uma das duas seria falso. Então, para as duas serem verdades, o P tem que ser verdade. Então, quando for assim, não preciso saber, não me interessa o valor de Q, com essas duas expressões, eu posso concluir que certamente o P é verdadeiro. A dupla negação é uma implicação que nós já conhecemos, porque ela é uma relação de equivalência. Lembrando que toda relação de equivalência é uma relação também de inferência, só que eu tenho uma inferência dos dois lados, né? Não P deduz P, da mesma forma que P deduz não P. Aliás, um bom exercício é identificar nessas regras de inferência se existe alguma que também é uma relação de equivalência. Então vamos lembrar, toda vez que nós tivermos uma dedução, eu posso fazer uma inferência, mas também posso substituir uma expressão por uma outra expressão equivalente. Se eu tiver duas proposições lógicas que são verdadeiras, duas premissas, então, se for necessário, eu posso uni-las fazendo uma conjunção, aqui a gente pode chamar de união ou de conjunção dessas duas premissas, porque as premissas são verdadeiras, então as duas juntas, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P e Q também será. Ou também uma outra situação que a gente pode se deparar é quando eu preciso trabalhar com P ou Q, mas eu não sei o valor de Q, mas eu sei que o P é verdadeiro. Se o P é verdadeiro, eu posso adicionar qualquer coisa que a expressão resultante continua verdadeira. Repara que isso aqui, o contrário, não é verdade. Na união, o contrário é verdade. Tanto que é o caso da simplificação. Se eu tenho P e Q, eu posso simplificar e deduzir P ou deduzir Q. Mas quando eu tenho P ou Q, eu não posso deduzir nenhum dos dois. Porque, a não ser que seja uma simplificação disjuntiva, né? Ou tem uma informação que um dos dois é falso. Caso contrário, eu não posso, porque eu não sei qual seria o verdadeiro aqui, ou se os dois seriam verdadeiros. Mas do P adicionar uma outra proposição lógica, eu posso fazer, mesmo não sabendo o valor de Q, porque se isso é verdade, isso também é verdade. Bom, então vamos fazer um exemplo para entender como é que a gente pode aplicar essas regras sem precisar desenvolver uma tabela verdade. Só para lembrar, suponha que eu quisesse provar, e esse é o exercício, que essa expressão é verdadeira. Eu sugiro até que vocês, nesse momento, até para fixar esse conhecimento, parem o slide, o vídeo, e tentem fazer a prova desse argumento. Como é que vocês vão fazer nesse momento? Vocês vão fazer usando a tabela verdade. Vai fazer uma tabela verdade que tem 3 variáveis, P, Q e R, e vai mostrar que a conjunção de P e Q com P e R
implicando em que é uma tautologia. Ou a gente pode, quer dizer, assim que vocês terminarem, a gente pode, então, usar as regras de inferência para mostrar uma forma alternativa de demonstração do argumento válido. Então, quem quiser parar agora. Muito bem. Então, vamos ver como é que a gente provaria que esse argumento é válido. Então, vamos só lembrar, a forma de resolução que eu estou adotando aqui é uma forma que organiza melhor a demonstração. Tem autores que usam outras metodologias que são equivalentes entre si. Mas eu acredito que essa seja uma forma mais interessante e é essa que eu estou apresentando para vocês. Então, inicialmente, eu vou colocar em linhas. Toda linha da minha resolução é algo que eu estou concluindo. Então, toda linha é algo verdadeiro. Então, em cada linha, vocês têm que concluir algo que é verdadeiro. E tem até uma outra ponto a ser comentado aqui. Quer dizer, eu posso concluir várias coisas a partir de um argumento. Mas quando eu quero provar que um argumento é válido, eu tenho que ir passo a passo na direção da conclusão. Então, eventualmente, eu posso concluir outras proposições verdadeiras. Mas eu vou fazer isso como uma prova intermediária para chegar no resultado. Então, olha só. Se essas são as minhas premissas, que é o que foi dado no problema, e eu quero chegar em Q, mas Q tem que surgir de forma tem que ser uma dedução. Então nós vamos ver. Se eu sei que P implica em Q é verdade e P e R é verdade, o que eu posso concluir que é verdade? Ora, se P e R é verdade, o P sozinho tem que ser verdade. Porque se P e R é verdade, para ser verdade tem que ser verdade e verdade. Então eu posso simplificar essa expressão, utilizar só o P. Porque se isso é verdade, se a linha 2 é verdadeira, a linha 3 também é. E aí a gente vai convencionar de sempre colocar o nome da regra de equivalência ou de implicação que nós utilizamos, para que a dedução não surja do nada, para que aquilo tenha um sentido. Eu não estou fazendo a tabela verdade, mas eu sei que isso é verdade, porque existe uma razão lógica de uma regra que a gente já constatou que é verdadeira, e aí eu estou só dizendo em que linha que eu apliquei essa regra. Então eu apliquei a regra de simplificação na linha 2. Então é como se fosse uma dedução P e R deduzindo P, a regra de simplificação. Ora, agora nós já temos 3 linhas verdadeiras. Eu já sei que P e Q é verdadeiro porque foi dado como premissa. P e R é verdadeiro, também foi dado como premissa. E eu já descobri, agora já uma dedução, que o P também é verdadeiro. Ora, mas se o P é verdadeiro, para que a primeira linha seja verdadeira, o que precisa acontecer? Precisa acontecer do Q ser verdadeiro também. Porque se o Q for falso, se o P é verdade, P implicando em falso, seria falso. E essa não seria uma premissa válida. Então, se eu sei que o P é verdade, e P implicando em Q é verdade, então eu posso deduzir que o Q é verdade. E existe uma regra para a gente que dá essa lógica. A primeira regra que nós vimos, que é modus ponens. Então, se eu aplicar a regra modus ponens na linha 1 e na linha 3, lembrando que todas as linhas anteriores são verdadeiras, eu concluo que o Q tem que ser verdadeiro. Então, olha só, em 2 passos de dedução lógica, eu concluí que esse argumento é válido. Se vocês montaram a tabela verdade, não foi uma tabela muito complexa, foi uma tabela de 8 linhas, mas deu um pouquinho de trabalho comparando com o que nós fizemos aqui. Então, conhecer as regras de inferência facilita a nossa vida. Vamos fazer um outro exemplo. Repare que esse outro exemplo já geraria uma tabela verdade muito maior, né? Uma tabela de 16 linhas, como a gente viu no exemplo, naquele primeiro exemplo, se vocês voltarem no vídeo, vão ver que era um dilema construtivo. Aqui nós temos 4 variáveis. Então, repara, já daria um bom trabalho montar a tabela verdade para provar que esse argumento é válido. Veja bem, eu não estou dizendo que vocês não possam utilizar a tabela verdade. Ela é uma prova válida, é um tipo de prova válida, mas ela é uma prova combinatória.
e que conforme o número de variáveis cresce, fica impraticável. Veja como é que é fácil a gente provar esse argumento. Então eu tenho duas premissas, P e Q, e POR implicando em S. Repare que aqui não tem parênteses, então pela precedência dos operadores, na verdade é como se tivesse um parênteses em POR. Primeiro eu faço a disjunção para depois fazer a implicação. O que eu posso concluir de cara que é verdade? Ora, se eu tenho uma conjunção, os dois termos têm que ser verdadeiros para essa expressão 1 ser verdadeira. Então eu posso simplificar. Como eu vou precisar do P, o P está na segunda variável, desculpa, na segunda proposição e o Q não está, o Q eu posso descartar. Não vai me ajudar, inclusive porque ele não está na resposta. Mas o P é uma ajuda para destrinchar, né, desenvolver essa expressão. Ora, se o P é verdade, P ou R também é verdade. Eu não sei o valor de R, mas eu sei que se o P é verdade, ele é dominante nessa disjunção. Então, P ou R continua sendo verdade. Ora, agora, se eu tenho a causa dessa expressão como verdadeira, para tudo isso ser verdadeiro, o S não pode ser falso. Logo, eu posso concluir que o S é verdade. E essa expressão P ou R implicando em S, como eu sei que a causa é verdadeira, a consequência tem que ser verdadeira, eu tenho, então, por modus ponens da linha 2, da expressão 2 com a expressão 4, eu concluo que o S tem que ser verdade. Ora, se o P é verdade e o S é verdade, então os dois juntos são verdadeiros e eu posso unir numa conjunção ou união. Então, quando a gente chega na conclusão, eu vou deduzindo até chegar na conclusão. Repare que em 4 linhas eu provei o argumento e se vocês montarem a tabela verdade, obviamente, ela será uma tautologia. Mais um exercício, para deixar isso bem claro. Bom, suponha que eu tenho um argumento P implicando em Q implicando em R. Repare que aqui em primeiro, estou fazendo uma precedência de que Q implica em R primeiro, e o resultado disso, P implica nisso. E eu tenho uma outra implicação, P implicando em Q, e tenho P isolado. Eu quero que eu conclua que se isso tudo é verdade, quando eu falo tudo, não são necessariamente as variáveis, as proposições. Então, essa primeira linha é verdade, essa segunda linha é verdade, e essa terceira linha é verdade. Então, se tudo isso é verdade, eu quero mostrar que a conclusão lógica é que o R também tem que ser verdadeiro. Posso fazer isso por tabela verdade, as tabelas seriam 3 variáveis, 8 linhas, ou posso por dedução, que é o que nós estamos treinando nessa parte da matéria. Ora, se o P é verdade, o que eu posso concluir? Que P, que Q implicando em R, repara, que eu estou aplicando modus ponens em 1 e 3, e vocês podem observar que eu poderia ter aplicado modus ponens em 2 e 3 também, mas aqui eu estou aplicando em 1 e 3, porque se o P é verdade, P implicando em alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser verdadeira. Se ela for falsa, a premissa é falsa. Então, Q implicando em R tem que ser verdade. Ora, se Q implica em R, e eu sei que o P é verdade, P implica em Q é verdade, e P é verdade, então o modus ponens. Repara aquilo que eu disse, poderia ter feito essa linha primeiro, não tem problema. A gente pode seguir vários caminhos, desde que a gente chegue na conclusão. Ora, no modus ponens também da linha 2 e 3, eu concluo que o Q é verdadeiro. Se o Q é verdadeiro e eu tenho Q implicando em R, logo o R tem que ser verdadeiro também para o modus ponens. Repare que aqui eu simplesmente apliquei a mesma regra em proposições diferentes, mas apliquei a mesma regra. Então, pessoal, essa é a ideia das demonstrações por regras de inferência. Na próxima aula, nós vamos ver estratégias que simplificam esse tipo de demonstração. Porque, às vezes, mesmo tendo uma certa facilidade comparativamente com as tabelas verdades, nós temos alguns problemas. Nem sempre é fácil visualizar qual é a regra que a gente pode aplicar. E aí existem estratégias para tornar a demonstração mais fácil. E é o que a gente vai ver logo na próxima aula. Então,
para que vocês possam testar se entenderam. Agora é fazer os exercícios da nota de aula referentes aos argumentos válidos. Até a próxima.